Fala pessoal, Marcelo Pereira aqui, de volta para mais uma aula e nós vamos dar andamento aí no projeto Vingadores, que a gente já começou na aula passada, já criamos o header e hoje nós vamos criar, né, essa outra seção aqui que se chama Hero. Geralmente ali em e-commerce, né, o pessoal coloca ali uns banners rodando ali com as promoções. Como esse componente que ele é um pouquinho menor, então eu estava pensando aqui que vou trazer aqui um plus aqui para vocês, então vamos dar uma melhoradinha, vamos colocar algumas coisinhas a mais aqui para deixar mais legal. E a gente vai aprender algumas coisas interessantes, né, e reforçar outras coisas que a gente já viu, né, criando este componente, essa nova seção aqui do site. Já deixei aqui a pastinha desta aula criada, recomendo que você crie uma nova pasta aí também, assim como eu fiz, tá? E aí vamos pegar aqui os arquivos da aula passada, tá? Essas duas pastinhas aqui e o index, tá? Eu vou copiar e vou colar aqui dentro. Para estudo, recomendo fazer assim, só para organizar cada aula, deixar separadinho. Aqui eu tenho o CSS, já vou deixar abertinho aqui, tá? Com o header que a gente fez. E já vamos abrir aqui o HTML, tá? Onde nós vamos adicionar o nosso novo componente. Vamos rodar então o projetinho aqui com o Live Server, né? A gente pode tanto com o botão direito aqui, ó, Open with Live Server, ou clica aqui nesse Go Live, que ele já vai abrir aqui no navegador. Show, né? Então isso aí foi o que a gente fez na aula passada, né? Header com os links. Beleza, então vamos começar aqui, ó. Só vamos olhar aqui um pouquinho o protótipo, e aí a gente sempre quando a gente for programar, criar as interfaces, a gente já dá uma pensadinha, dá uma olhada antes, né, para ver que elemento a gente vai criar, né. A gente tem sempre que separar, organizar a informação, né, ver bem, né, observar bem quais são as seções, né. A gente até já viu isso quando eu expliquei lá sobre o projeto. Então aqui, ó, como é a minha nova seção, já vamos utilizar então a nossa velha conhecida a section. Eu tenho aqui uma section e aí dentro já vou colocar um H1 com aquele título ali, né? Projeto Vingadores. Ok? Então aqui ele já vai aparecer para mim, tá? Então aqui vamos bem devagar para a gente entender certinho como as coisas funcionam, tá? Eu vou tentar explicar da melhor forma possível para que você entenda bem, porque é algo que você vai usar bastante, né? No dia a dia, aí, quando for trabalhar com desenvolvimento front-end. Para isso, nós já vamos criar aqui dentro, eu vou criar uma classe chamada Hero. Por quê? Porque depois nós vamos ter outras sessões aqui, né? Outras sessões, e a gente vai ter várias outras sections aqui. E aí, para ter um diferencial, porque eu quero estilizar essa aqui, né, com estilos próprios dela, eu acho mais prático e melhor, a gente acaba tendo que fazer assim, tá? Então, ok, então nada mudou, né? Eu só tenho ali o texto, né? Mas não tenho nada. Vamos começar a delimitar as coisas aqui, os tamanhos, ordenar o texto e depois vamos adicionar a nossa imagem. Para começar, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu tenho essa classe Hero, não é? Então, para eu criar aqui o seletor, né, poder passar as regras ali de CSS para mudar cor, tamanho, formas, eu tenho que criar o meu seletor, então eu posso chamar pela classe que eu criei, né, que se chama Hero, certo? Então agora eu consigo acessar o Hero, eu posso, por exemplo, a gente dá um background color, eu vou colocar vermelho aqui mesmo, só para a gente ver. Deixa eu voltar aqui. Perceba que a minha section agora, né, ela não tem a altura que eu quero ela maior tal, mas ela está ocupando aqui, ela está exatamente o tamanho do meu texto. Tá? Então se eu quero que ela seja mais alta, eu posso colocar uma altura fixa, né? Ou coloco mais conteúdo que ela vai aumentando. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui para começar uma altura fixa, tá? Só para a gente ir estudando aqui. Então, eu vou colocar aqui um height de 320 pixels. Tá? E aí ela já vai ficar na altura que a gente quer. Estou fazendo isso, né? Primeiro para a gente já trabalhar com o que nós já vimos na aula passada, que é com Flexbox. Eu quero alinhar esse texto, esse conteúdo, tá? Aqui dentro da seção, dentro do Hero, né? Então a gente viu que o texto está alinhado ao centro e está aqui mais para baixo, né? Então eu posso fazer da seguinte forma, né? A gente já viu que a gente trabalhando com Flexbox, a gente consegue fazer isso, né? Então vamos vir aqui e vou chamar na propriedade display, passando, né, o valor flex, ou seja, agora
esse meu elemento pai aqui, né, ele tem esse comportamento flex, né, e os seus filhos vão ser flexíveis, eu vou conseguir jogar eles, né, para um lado, para outro, para cima, para baixo, tá? Por enquanto nada mudou, porque eu só tenho um elemento aqui na tela, né? Então, por exemplo, se eu colocasse, por exemplo, se eu tivesse aqui dois elementos, olha só, agora eu teria um do lado do outro, porque o display flex faz com que eu flutue o elemento para o lado. Eu vou tirar, é só isso que eu quero. Agora eu quero trazer o elemento para o centro, né? Então nós lembramos que a gente tem uma propriedade aqui no CSS que é na verdade é o Justify Content. E aí eu vou trazer ele para o centro, no caso, como eu estou trabalhando ele na linha, né? Então eu quero trazer ele para o centro. Então pode ver que meu texto já veio para o centro, tá? Agora eu quero que ele venha para baixo, né? Então aqui trabalhando no eixo Y, né? Eu quero que ele venha, né, para baixo. Então aí eu trabalho com Align Items. Tá? E aí eu poderia dizer que eu quero ele no centro, por exemplo. Olha só, ele ficaria aqui no centro. Mas eu quero ele lá embaixo. Então aí eu digo que ele é Flex End. E aí ele vem para baixo. Por padrão, né, ele já é Flex Start. Então se eu botar aqui, ó, Start, por padrão ele já é assim, tá? Quando eu digo que o meu container aqui, que o meu, aliás, que a minha section, o meu hero, ele tem display flex, tá? Ele já joga meus filhos lá para o topo e para esquerda. Ele já é por padrão start, mas eu quero end. Tá? Então daí eu tenho que mudar aqui. Eu tenho que dizer que flex end. E aí ele vem aqui para baixo. Aqui ele ficou meio coladinho, até tá coladinho aqui também, mas nós vamos mudar e a gente já vê mais uma propriedade que a gente já trabalhou, que é a margem interna. A margem interna a gente sabe que é o padding, só para descolar aqui um pouquinho de baixo, tá? Então, aqui dentro mesmo, eu vou colocar o padding vou colocar 16, aliás, vamos colocar uns 24 pixels, talvez a gente vá mudar isso aqui depois. Quando eu faço assim dessa forma, eu coloco 24 pixels nos quatro cantos, né? Tanto no topo, nas laterais e embaixo. E se eu vier aqui com o botão direito, inspecionar elemento, pego esse carinha aqui, ó, quando eu passo o mouse eu vejo o meu espaçamento interno, né, minha margem interna, então não deixa o meu conteúdo encostar nos lados. Depois a gente vai mexendo isso aqui. Agora vamos mudar já a cor e o tamanho deste H1, para melhorar um pouquinho aqui o contraste. Então eu vou acessar da seguinte forma. Eu vou acessar a minha classe Hero, vou pegar o H1 que tem dentro desta seção e vamos colocar ali a cor. Vamos usar esse branquinho aqui que é mais clarinho, né? E vamos aumentar um pouquinho o tamanho da fonte, 36 pixels. Então tá ok. Agora o que nós precisamos de fato fazer é aplicar a nossa cor, a nossa imagem, né? A nossa imagem ela está no fundo, né? Então o texto fica por cima. Vocês perceberam isso? Então se eu fosse, por exemplo, fazer dessa forma, ó, e aqui dentro da imagem a gente tem aqui, ó, esse arquivinho banner.jpg, que vai ser a imagem que nós vamos utilizar como fundo ali da sessão. Então eu poderia adicionar aqui, por exemplo, a imagem e aí vir aqui e pegar o banner. Só que aqui eu estou adicionando, né, a imagem junto, né, como um outro filho dessa sessão. Tanto que quebrou meu layout aqui, não é isso que eu quero. Eu quero que ela fique por trás, pelo fundo. E para isso, né, existe uma propriedade no CSS, eu vou tirar daqui, tá? Chamada, aliás, a propriedade background, ela tem várias variações, background color, background position, entre outras variações, tá? Que a gente pode utilizar, tanto para cor como para imagem. Então eu posso muito bem vir aqui onde eu tenho esse background color, tá? Até vou tirar ele aqui, espacinho para separar bem essas propriedades. E aí não vai mais ser a propriedade color, vai ser agora background image. A gente vai trabalhar com uma imagem. E aí eu tenho que buscar essa imagem aqui no meu diretório de arquivos. Então eu passo a URL e aí aqui eu tenho que buscar essa imagem. Como eu estou trabalhando no CSS, tá? E a imagem está fora da pastinha CSS, eu estou trabalhando no arquivo CSS, que está dentro da pasta CSS, ok? Então eu tenho que voltar, né? Voltar um diretório atrás, né? Tem que sair da pastinha CSS e entrar na pasta imagens para pegar o arquivo, certo? Eu preciso informar isso. Então eu coloco 2 pontos, coloco uma barra e agora eu já enxergo a pasta images, tá vendo?
E agora eu vou lá e pego o arquivo que eu quero. Olha só que bacana, já tenho a imagem de fundo, né? E o texto ficou por cima certinho. Agora aqui eu quero explicar algumas coisas, tá? Primeiro vamos ver o que é o comportamento padrão, né, desse recurso que a gente está utilizando, que é aplicar uma imagem de fundo, né, em um elemento. No caso, nós aplicamos na section, né? Então, olha só, perceba que qual é o comportamento padrão, tá? O HTML sempre tem um comportamento padrão, tá? Quando você aplica, ele vai ter o comportamento padrão e você pode mudar conforme a necessidade, tá? Então, se eu vier recolhendo, ó, e encolhendo aqui a minha tela, você consegue perceber que a imagem ela está fixada em dois pontos, certo? Ó, a imagem ela está fixada como se ela estivesse colada aqui, ó, na esquerda. E aí quando eu vou fechando a minha tela, ela vem cortando, né? Vem cortando da direita para a esquerda. Então os personagens que estão aqui, ó, mais para a direita, eles vão sumindo, certo? E vai ficando só o conteúdo que tem ali, ó, na esquerda. E também, se a gente perceber, comparando com o protótipo, ele está fixando a imagem no topo e vem cortando por baixo. É isso que eu quero, né? É isso que, por exemplo, sei lá, o designer lá projetou. É esse o comportamento que a gente vai querer para nossa página. No caso aqui eu não quero, né? Eu não quero que corte personagens, eu quero centralizar, eu quero que fixe no centro e venha cortando nas laterais. Para isso, a gente tem algumas propriedades a mais ali que podem nos auxiliar. Então, uma propriedade que a gente usa e nos ajuda muito quando a gente quer colocar uma imagem de fundo é o background size. E aí a gente vai utilizar esse valor aqui, cover. Fazendo isso, vai ajustando a imagem, tá? Conforme o tamanho que eu tenho. Ele já faz aquele recorte que eu falei, né? Fixa na esquerda aqui e no topo, mas ele preenche de uma forma mais agradável. É claro que vai depender muito da altura, da proporção dessa imagem. Ele vai sempre tentar ajustar. Olha só. Vamos deixar aqui a tela já maior para a gente perceber uma coisa. Aqui, por exemplo, tá vendo que alguns personagens, né, meio que estão sendo cortados aqui. Aqui eu já consegui deixar melhor. Tá? Perceba que os personagens eles estão aparecendo, né, bem dizer todos, né, corta um pedacinho aqui e tal, mas ficou bom, assim, né. Então aqui não, aqui ele já está cortando, né, tem uns que quase não aparecem. Então eu consigo mudar isso também. Tá? Como eu falei, por padrão, ele fixa a imagem no topo e na esquerda e vem cortando, né, de baixo para cima e da direita para a esquerda. Eu posso mudar isso, né? E aí então a gente vai utilizar o background position. A gente usa dois valores. Como que eu quero que seja o recorte na horizontal ou na vertical. Então vamos colocar aqui center. Se eu colocar apenas o valor center, ele já vai fazer isso para tudo, olha só. Ele fixou no centro aqui, então ele vem cortando, ó, de cima para o centro, de baixo para o centro, das laterais para o centro. Tá mais ou menos isso que eu quero. Já melhorou, né? Só que, a gente percebeu, ó, olha só, ele agora corta em cima também, demais. Ó. Não é bem isso, até que embaixo ficou legal, mas em cima ele está cortando demais agora. Então, para isso, eu venho aqui. Eu vou colocar aqui, por exemplo, olha só, eu vou colocar aqui para ficar mais fácil de entender, eu vou colocar top, tá? Então agora eu quero o quê? Eu quero que fixe no centro, tá? E corte dos lados, e aqui eu quero que fixe no topo e corte da base da imagem, né? Então olha só, tá toda a imagem aqui no topo, original, e ele vem cortando de baixo, só que daí cortou aqui meus personagens, né? Então olha só, se eu vier aqui, olha só, alguns personagens são cortados, tá? Porque ele preserva aqui em cima. Tá? Como eu botei da outra vez ali o center, né? Ele também corta muito em cima e muito embaixo. Eu quero que preservar embaixo e cortar um pouquinho só em cima. Foi a maneira que eu achei para aproveitar melhor essa imagem, neste caso aqui, tá? Então aqui no topo eu quero que ele corte, né? Ele preserve, mas a partir de um determinado ponto. E eu coloquei aqui um valor como 25% da imagem. Então olha só, tá vendo que ele cortou um pedacinho lá da imagem, ó, e fixou. Então aqui eu sei que ele não vai cortar mais a partir daqui. É isso, né? Eu não sei se ficou bem claro, se vocês conseguiram entender qualquer coisa, comentem aí que eu tento explicar um pouco melhor aí na próxima aula. Tá? Era isso a aula. Agora eu falei, né, lá no início que eu ia fazer aqui um plus para deixar o nosso componente aqui, o nosso hero, um pouquinho mais legal. Lembra que eu falei que essa aqui é uma parte nobre do site, que geralmente a gente coloca, né, algo que a gente quer dar no destaque. Então um exemplo bem legal são e-commerces. Então vou abrir aqui um e-commerce conhecido. Neste e-commerce aqui a gente
consegue ver que tem esses destaques aqui, que são esses banners, né, ou esses slides. É um carrossel, a gente pode chamar também de carrossel de slides. Tem essas bolinhas aqui, que a gente geralmente chama de dots, né, são as bolinhas que identificam, né, qual é a imagem que está ativa, né, que está sendo exibida no momento. Então hoje a gente vai fazer essas bolinhas, tá? A gente não vai fazer essa navegação, essa transição de imagens, porque a gente teria que trabalhar com JavaScript, né, com uma programação um pouquinho mais avançada, e a gente não vai utilizar isso agora, né? Perceba que a gente tem essas bolinhas, né, e as bolinhas elas têm uma cor, e a bolinha que está ativa muda de cor. Vou fechar aqui. Então vamos colocar essas bolinhas aqui embaixo, por exemplo, do título, acho que já serve. Então vamos começar criando a estrutura aqui no HTML. A gente pode utilizar aqui uma div que vai envolver essas bolinhas. Vamos utilizar um span. A gente poderia fazer com botõezinhos também, com buttons, né? Acho que até ficaria melhor a própria semântica, mas vamos começar assim para a gente testar. E eu vou criar aqui 3 bolinhas. Se a gente for ver, aqui não aparece nada, porque a gente criou elementos, né? Mas eles estão vazios, não tem conteúdo, né? Então eu poderia colocar aqui 1, 2, 3. A gente quase não enxerga porque eles estão aqui. Vamos já criar uma classe, vou chamar de dots. E agora vamos vir aqui no CSS. Posso chamar a classe dots. Vou colocar uma cor de fundo só para a gente enxergar ali o elemento na tela. Agora a gente pode perceber uma coisa, ele ficou do lado, né? Por quê? Porque a gente está utilizando Flexbox, né? Então a gente faz com que os filhos, né, flutuem, fiquem um do lado do outro. Esse é o comportamento padrão. Mas eu quero alterar, eu quero que eles fiquem em coluna. Então para isso eu venho aqui, onde eu declarei, ó, como display flex, eu quero que agora ele tenha comportamento de coluna, né? Então tem a propriedade flex direction. E eu digo que é coluna. Por padrão ela é row, é em linha, né? Mas eu quero que agora seja column. Então isso vai fazer com que os filhos fiquem um em cima do outro, empilhados. E aí já mudou um pouco as coisas aqui. Essas propriedades aqui, ó, justify content e align items, elas invertem. Justify content, eu vou alinhar ele no eixo Y, de cima para baixo, e o align vai ser na horizontal, né, no eixo X. Então, no início é meio confuso, mas depois a gente pega o jeito. Então agora eu só quero voltar isso aqui para o centro e para baixo. Na verdade eu vou inverter esses dois aqui, ó. Esse aqui eu vou botar como center. O meu justify content vai ser esse aqui. E agora ele vai para baixo. Beleza, agora o que eu quero fazer são bolinhas, né? Eu quero criar aqui bolinhas. Vamos tirar aqui. Vai sumir porque não tem nenhum conteúdo. Eu coloquei aqui a cor vermelha no pai. Vamos fazer o seguinte, eu vou acessar dentro da classe dots, eu vou pegar todos os spans e eu vou dar essa cor aqui, ó, esse branquinho. Será que vai aparecer alguma coisa na tela? Vamos ver. Não apareceu, por quê? Porque não tem conteúdo, né? Mas eu não quero colocar texto ali dentro, eu quero apenas criar bolinhas. Eu preciso dar um tamanho. Então vamos botar aqui uma largura 8 pixels, pode ser para começar. E vamos botar uma altura também de 8 pixels para ficar quadradinho, né? Aí a gente pode ver aqui, ainda não apareceu. Por quê? Porque span ele é um elemento inline. Para que eu consiga aplicar algum estilo, tá? Eu tenho que transformar este elemento em display. Vamos colocar como bloco. Ah, sim, olha só. Aqui está como color, né? Mas não é color, cara. Eu tenho que colocar um background color. Span bala aqui, ó. Agora sim. Vamos tirar essa cor aqui. Eu não quero isso. Essa margem bottom agora eu não quero. Beleza, tá ali. Como eu tenho aqui os 4 cantos iguais, tá? Tem 8 pixels de cada lado. Posso usar um border radius, tá? Eu posso colocar 50%, tá? De border radius e ele vai arredondar todo o elemento, tá? Então agora ficou uma bolinha perfeita. Show! Deixa eu só ver uma coisa aqui. Ele é um inline. Eu vou colocar ele como elemento em bloco só para a gente utilizar e fazer uma outra técnica aqui. Beleza. Como eu coloquei eles em bloco, né, embora ele tenha um tamanho de 8 pixels, né, ele não deixa que o outro elemento venha para o lado dele. O que a gente pode fazer é vir aqui no elemento que é o pai, e a gente já sabe, né, que basta eu dar um display flex. Já vou remover essa propriedade que não está sendo usada. E agora eles já ficam um do lado do outro. E aqui a gente tá vendo que eles ficaram coladinhos. Poderia muito bem fazer você dar uma margem left ou right, né, no span, e eles vão se afastar. Mas aqui a gente sempre vai tentar usar as melhores práticas possíveis, né, para que o que você aprender aqui você possa levar para o mercado de trabalho e usar no seu dia a dia. Se eu colocar assim, por exemplo, margem left, pode ser, tá? Vou colocar aqui 16 pixels, tá? Então cada bolinha vai ficar com uma margem
né, de 16 pixels está na esquerda, né? Então, se eu vier aqui inspecionar o elemento, vendo que esse laranjinha aqui é a margem, ó, ele empurrou, afastou o outro elemento. E aqui, ó, esse primeiro, ele tem margem, tá? Então, é interessante a gente sempre colocar margem onde realmente precisa, tá? E para isso a gente vai ver um hackzinho, né, uma técnica aqui. Então, eu vou te mostrar como fazer. E aí, para isso, a gente pode criar a regrinha dessa forma. Eu vou acessar lá dentro de dots, vou pegar o span e tiver um span antes dele. Então, falando isso, eu digo assim, ó, na verdade, ó, é assim, ó, eu pego o span e digo, tem um span antes de mim? Tem. Então, coloca a margem. Passar essa margem aqui para baixo, left, eu só vou reduzir, vou colocar 8, tá? Então, agora sim, ó, deu certinho. Se eu pegar o elemento e inspecionar, olha só, eu tenho margem no terceiro, no segundo e no primeiro não, tá? É um detalhe, mas isso que é bacana, é importante, é bom saber. E aqui está colado no texto, né? Vamos empurrar esse texto para cima e eu posso colocar então uma margem no pai, que é o dots. Então vamos colocar uma margem top, né? 24 pixels talvez. Show! Agora nós comentamos de pintar a bolinha, né? Para mostrar, né? Para dizer qual item que está ativo, né? Então a gente pode fazer da seguinte forma. Vamos pegar aqui a primeira, vamos dizer que a primeira está ativa, tá? Vou criar uma classe e vou colocar Active. Então, eu venho aqui, colocar esse vermelhinho, né? Que eu acho que vai ficar legal. E olha só, a primeira está ativa. Se eu mudar aqui, por exemplo, a segunda, aí depois isso aqui seria feito com JavaScript, né? Conforme vai trocando o slide. Agora a segunda está ativa. Legal, né? Então, deixa eu só voltar aqui. Eu acho que é interessante ter um cursor aqui, né, para você clicar. Na verdade, deveria ser um botão aqui, tá? Mas a gente acabou fazendo um span, depois a gente muda. Dentro do meu .span, vamos colocar um cursor pointer. E aí eu vou ter a mãozinha, certo? Ok? Fechou, então. Olha só. E agora, a gente tem o nosso Hero prontinho, né? Ficou até melhor do que lá no protótipo. Então é isso aí, pessoal. Agradeço aí a participação. Obrigado. Então, se você ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou respondendo e nos vemos na próxima aula. Grande abraço!